It's a great pleasure to be here with you all today. É um grande prazer estar com todos e todas vocês aqui hoje. And I look forward to dialogue with each individual about the topic of church planting, a very relevant topic for today. E eu estou muito ansioso, desejo muito falar com cada uma de vocês sobre esse tópico tão relevante no qual abordamos hoje, que é a plantação de igrejas. So I've been in church planting for 25 years. Já trabalho com plantação de igrejas há 25 anos. But it's a great pleasure to be able to work with the professors here, as well as Bud from US. Mas é sempre um grande prazer poder trabalhar com a professora, o professor aqui, e também com o Bud. So my hope is that there's some dialogue. If you have questions or comments as I'm talking, please raise your hand and we'll discuss those. E a ideia é que nós estabelecemos um diálogo. Então, se alguma de vocês tiver dúvidas, a qualquer momento, levanta a mão. I don't want it to be just a one-way communication, like me speaking to you. Então, assim, a ideia não é assim, eu falo, vocês escutam, aquela comunicação de um sentido só. It's been said, blessed are the short-winded, those who don't talk long, for they will be invited back again. E assim, há uma bem-aventurança, diz assim, bem-aventurados os que falam pouco, porque serão convidados novamente. So I wanted to introduce my family to you. I have a wife and 4 children, and now another daughter-in-law. Quero apresentar a vocês a minha família, minha esposa, meus 4 filhos e agora uma nora. So they're all part of this church planting story that I'm going to introduce to you this morning. E todos são parte dessa história de plantação de igrejas, a qual eu lhes apresento nessa manhã. Okay, so back in 1992. Lá em 1992, it's because the picture is old. This is why it's I was working as a civil engineer, doing water development every day. Eu trabalhava em 1992 como engenheiro civil na área de saneamento. And as I was praying, God was calling us to be involved in church planting, particularly in areas where the church was not reaching. E eu orava e Deus me orientou a me envolver com plantação de igrejas, especialmente em áreas nas quais não havia igreja. So my wife and I, we had 2 small children. One was 1.5 years old and the other 4 years old. E na ocasião, eu e minha esposa tínhamos 2 filhos, né? Um pequenininho de 1 ano e meio e outro de 4 anos. And as we started pursuing the path of church planting, God called us to go to Ghana, West Africa. E à medida em que a gente se embrenhou aí por esse caminho de busca da plantação das igrejas, Deus nos direcionou a Gana, na África. Okay. So here's an airport where you are familiar. You go and you say goodbye to your family for 4 years, and you'll see them, and the children will grow up in that time. But a hard farewell, but a necessary part of going to an unreached place. E essa foto foi tirada no aeroporto, no qual nós nos despedimos e ficaremos lá por pelo menos 4 anos. Então é sempre aquela despedida difícil, mas uma que é muito necessária para que a gente siga aí o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. So does anybody know where Ghana is? Can you point to it? Quem sabe apontar onde fica Gana aí no mapa da África? Anybody point to it? You can point? You're exactly right. It's right there. Apontou bem, está certinho. Close to Gambia. It's a little bit different. It's next to Côte d'Ivoire and Perto da Togo, Costa do Marfim, do Togo and then Burkina Faso on the e top. Burkina Faso. But you're right there in the corner. Tá lá no cantinho. So here's a map of Ghana, and we arrive in the capital city of Accra. Nós chegamos, ali está Gana, e chegamos na capital de Accra. And then you take this 2-day drive to the north of Ghana. Nós fizemos, né, um trajeto de 2 dias de carro até o norte de Gana. Okay. And you arrive in a village called Sandama. So here is our home. E aqui é a nossa casa, a aldeia Sandama. de Sandama. So this will be our home for 4 years.
Moraremos nossa casa por 4 anos ali. which turns into 9 years. Só que os 4 viraram 9. So here are the houses that people live in, and it's very hot and dry, so they build mud houses with grass roofs. Então assim, muito quente, muito seco. E essas são as casas construídas, né, a partir de palha e de barro. And here's my wife with our baby visiting our neighbors in their house. Aqui a minha esposa com o bebê, né, a criança, visitando os nossos vizinhos. And you'll notice the roof is flat so that people can sleep there in the evening when it's very hot. E você percebe que os telhados eles são planos, né? Porque as pessoas dormem ali quando está muito quente, à noite. So we're learning the language by visiting with people every day because the language was not written down yet at the time. E como na ocasião a linguagem ainda não tinha sido escrita, nós a aprendemos visitando as pessoas. So anybody here has learned another language? Alguém aqui já aprendeu outro idioma? So I had a fear that the people were laughing at me behind my back. E a gente sempre fica com aquela impressão, né, eu também, de que as pessoas ficavam tirando sarrinho da gente pelas costas, né? And after 3 years, I realized it was true. Depois de alguns anos, descobri, é verdade, estavam sim. But I kept going and kept learning, and after about 1 year, I could speak this language and explain the gospel in ways that made sense to people. Mas, claro, isso eu segui em frente e em 1 ano mais ou menos eu aprendi a língua bem o suficiente para ensinar o evangelho às pessoas de maneira que fizesse sentido para elas. So a very exciting process to learn a language and to communicate the gospel to people who have not heard before. E é algo muito animador você poder aprender um idioma e comunicar o evangelho a pessoas que nunca o ouviram antes. So in time, we have children there. So our child is the one with the yellow shirt. Nós tivemos filhos, né, nesse local e você pode ver ali meu filho, aquele com a camisa amarela, tá? Quem quer adivinhar essa, né, gente? So we call him the African American of our family, born in Africa to American parents. Então ele é o afro-americano da nossa família porque ele nasceu na África, assim que nós os chamamos. So it must be there's something in the water because we had 2 more children. So we went to Africa with 2, came back with 4. E tem alguma coisa na água de lá, porque nós somos 2 e voltamos 4, né? Filhos, né? Tínhamos 2 filhos lá. So the exciting thing is that even to my surprise, people responded in faith. E até muito para minha surpresa, as pessoas responderam com fé. And we start to see the Holy Spirit move through this community to birth churches. E o Espírito Santo começou a se mover nessa comunidade, dando à luz a igrejas. And these churches start to gather. Here's the worship team of the 2 drums. E aí você vê o ministério de louvor, né, com 2 tambores. So there's the bass drum called the gungong, and then the guri, which is the small drum, the talking drum. Então nós temos aquele tambor mais grave, né, que chama de gungong, e tem o tambor mais agudo, que eles falam assim, o tambor que fala, né, o que funciona mais, né, que é the name of the small Guri. Guri. So people start to dance and they start to gather, and we start to see families' lives change. E as pessoas iam lá, se reuniam, dançavam, cantavam, e a gente começou a ver mudança de vida nas famílias. So the Spirit of God is moving, and it's an exciting time. We're holding on for the ride. E assim, o Espírito Santo começou a se mover, e nós ali, não, vamos participar aí dessa jornada. So after 9 years, there are 25 churches in this people group that are coming to faith and are growing. Então, em 9 anos, 25 igrejas estavam lá, as pessoas, né, se somando, crescendo na fé. Not because of us, often in spite of our mistakes.
but God was birthing a movement of churches. E Deus estava dando à luz igrejas, não por nossa causa, mas diria assim, a despeito dos nossos equívocos. So I come home after 9 years, and then we visit the U.S. in the western part called South Dakota. E nós voltamos ali, 9 anos, né? Voltamos para casa nos Estados Unidos e fomos para um estado na costa oeste chamado de Dakota do Sul. So we get involved in church planting with a small group of millennials, say 20 to 29-year-olds. E nós começamos um trabalho de plantação de igrejas naquela geração chamada os millennials, né? Que é essa geração que hoje tem 19 a 20 anos. And a graduate from Asbury Seminary named Adam Weber is the church planter, and I'm a part of this church planting group. Então, esse camarada, o Adam Weber, que é graduado pelo Seminário Teológico Asbury, é parte desse grupo de plantadores de igreja. But they were largely focused on people who were unchurched or de-churched, people that were not coming to church already. Ele normalmente, esse movimento se focaliza basicamente no pessoal que é sem igreja, ou seja, nunca foram a uma, ou aquilo que a gente chama aqui no Brasil de desigrejados, né, que já foram, mas espanou o parafuso, né? And this church started with, sorry. I had to translate what you said. Okay. The church started with less people than here, about 30 people. E a igreja começou com menos pessoas do que nós temos hoje aqui, cerca de 20 pessoas. And has gradually grown so that 9 years later, now there's 4,000 people there. E claro, foi crescendo com o tempo e 9 anos depois, hoje nós temos lá cerca de 400 pessoas. 4.000. Desculpa. Yeah. I said 400. Okay. So I'm going to draw some lessons and experiences from these church planting exercises to help teach you about church planting. E eu quero retirar dessas duas experiências de plantação de igrejas algumas pistas que eu quero partilhar com vocês dentro desta temática. So for the last year and a half, I've been a part of a church plant in Kentucky called Shadowland. Nesse último ano e meio, eu participei de uma espécie de plantação de igreja no Kentucky chamado Shadowland, nessa comunidade, né, chamada Shadowland. And this is a church plant about 75 people. E é uma igreja plantada que tem cerca de 75 pessoas. It's growing very slowly, but it's still alive after a year and a half. Cresce ali devagarinho, mas depois de um ano e meio está bem viva. And these are some of the experiences that I want to share with you about church planting in different contexts from a Wesleyan perspective. E eu quero partilhar com vocês essas experiências de plantação de igrejas em contextos tão diferentes a partir de uma perspectiva wesleyana. Okay, so the first piece that I want to draw out is about listening for indigenous forms of communication. A primeira coisa que eu quero retirar dessas experiências, apresentar para vocês, é prestar atenção à forma de comunicação autóctone das pessoas que estão lá. Whether in Africa or US or Brazil, these different groups have various forms of communication you need to learn by listening. E tanto na África como nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, as pessoas lançam mão de várias formas de comunicação, as quais, para aprender, você deve escutar. Because when we were in Africa, about to go to the north to live as a missionary church planter, the director of the mission called the other missionaries together for a prayer meeting. E quando nós estávamos nos dirigindo lá para a região norte de Gana, para sermos missionários plantadores de igreja, o diretor da missão nos reuniu a todos nós, missionários, missionárias, para uma reunião de oração. And he said, I want to pray for the Moon family that they'll make it there and they'll stay because this is the 5th family we've sent and the other 4 had to go home. E ele disse assim, né, o diretor: olha, nós precisamos orar pela família Moon, porque é a 5ª família que nós enviamos lá, e a nossa oração é para que eles fiquem lá. 4 famílias já voltaram para casa.
So that was news to me. That was very new to me. E eu fiquei sabendo disso naquele momento, né? So I raised my hand, excuse me, sir. Deve dizer, desculpa aí, gente boa. I asked, what happened to the other 4 families? Where'd they go? What happened? Eu gostaria de saber o que aconteceu com as outras 4 famílias. Enfim, né? And here's the advice that he gave me, which was very helpful. Mas aí ele me deu um conselho que foi bastante útil. He said, the missionaries that had to leave, they had everything figured out before they got there. Ele disse, olha, os missionários que voltaram para casa tinham tudo muito bem resolvido no momento que eles foram para lá. They knew all the answers, but they didn't take the time to listen to people's questions. Eles sabiam todas as respostas, mas não gastaram um segundo sequer para prestar atenção às perguntas. He said they would plant churches and they knew all of the methods and the strategy in the approach, but they didn't take the time to listen to the culture and listen to the issues and concerns of the people. Eles tinham muito clara a metodologia, a abordagem, a teoria, mas não tinham prestado a devida atenção à cultura e às questões que as pessoas estão levantando. So he said, when the children get up in the morning and they are at the breakfast table talking, listen to the topics they talk about. They're very different than what American children talk about. E diz assim, olha, quando as crianças se levantam de manhã e vão lá tomar o café, preste atenção nos tópicos, nos assuntos que elas conversam, são bem diferentes dos tópicos de café da manhã nos Estados Unidos. And when husbands and wives in the evening are talking loudly to each other, listen to what those concerns are. They're very different than what American couples have disputes about. E preste atenção também naquela conversa dos casais à noite, às vezes eles falam mais alto, você consegue ouvir. Preste atenção que são preocupações bastante diferentes das dos casais norte-americanos. So that's how I learned the different patterns that people were talking in, and I found that the Bolsa people often used proverbs to communicate truth. E eu prestando atenção nos padrões diferentes de comunicação que estavam aparecendo, e rapidamente eu percebi que para comunicar a verdade eles empregavam provérbios. And church planting among millennials, there are different forms of communication that we need to learn. Quando a gente faz plantação de igrejas entre essa geração dos millennials, há outros padrões de comunicação que são diferentes que os quais a gente precisa aprender. Which reminds us of John Wesley himself. He did the open air preaching not because he preferred it, but because it worked. E aí a gente pode lembrar da própria experiência do John Wesley. Ele empregava a pregação ao ar livre não porque era a sua preferência, mas porque funcionava. Okay, so listening long enough to find out the communication patterns that resonate or connect with people. Então, escutem longamente para vocês perceberem, descobrirem os padrões de comunicação que ressoam dentro das pessoas. Second, looking for evidence of God's prevenient grace among the people that you are trying to plant a church. Segunda coisa, procurem atentamente por sinais da graça preveniente de Deus entre as pessoas com as quais você está ali plantando uma igreja, no meio das quais você planta uma igreja. So this could be a person of peace who God has spoken to before you arrive. Person of peace, somebody who's prepared. Pode ser que haja uma pessoa pronta para a paz ali, que Deus já preparou antes de você chegar. Or there could be some symbol of God's presence before you got there. Pode ser que já haja um símbolo da presença de Deus que estava ali antes de você chegar. Or some type of analogy that describes redemption and salvation. Pode haver algum tipo de analogia descritiva da redenção, da salvação. But these are evidence of God's presence before you're there. E estas são as evidências da presença de Deus antes de você chegar lá. So that we don't bring God to the people, God brings us. Não somos nós que levamos Deus às pessoas, é Deus quem nos leva até lá. And our role is to catch up on the conversation that Jesus has started with these people and move that forward in Christ. E a nossa tarefa é nos inteirarmos da conversa que já está acontecendo e a partir daí
levá-la à frente através de Jesus. So, for example, I was talking with a Muslim in Ghana. Um exemplo, eu conversava com um muçulmano lá em Gana, And I hadn't seen him for a while, and when I came to visit, he said, "Oh, welcome back. We have a proverb that says, where your heart is, there your feet will follow." e eu não vi essa pessoa por algum tempo, e quando eu fui visitá-la, eu fui acolhido assim, puxa, seja bem-vindo. Você sabe, nós temos um provérbio aqui que diz assim, os teus pés seguirão aonde teu coração está. So I didn't quite understand. Demorei um pouquinho para entender. Assim. Fez muito sentido. So he asked me, look at your feet. Ele disse assim, dá uma olhadinha então nos teus pés. He said, that tells me where your heart is. Isso diz aonde está o seu coração. So he's trying to communicate that since we were friends, he knew that my heart was with him and eventually I would come back to see him. O que ele estava querendo dizer é, bom, já que nós somos amigos, o seu coração está comigo. Então, em algum momento, você vai vir me visitar. Seus pés virão. So I asked him, I said, do you think it's possible that God's heart is with the people that God created? Então, aproveitei para fazer a pergunta. Olha, então, será que você concorda comigo que o coração de Deus está com o povo que Ele criou? And he asked me, do you mean like God would come among us and walk among us? Então você quer dizer assim, então Deus virá até nós e caminhará, andará no nosso meio? Which is a really good definition for the incarnation. Claro, né, gente, essa é uma definição excelente para a encarnação. So I explained to him, he said, yes, Jesus became the feet of God to connect to the heart of God. Aí eu disse, sim, você tem razão. Jesus se tornou os pés de Deus para nos conectar ao coração dele. And your proverb is correct that where your heart is, there your feet will follow. E seu provérbio está muito certo, que onde os seus pés seguirão aonde seu coração está. And because God created you and humans, God had to find a way for his feet to follow, and that's what happened in Jesus. E já que Deus nos criou e seu coração está em nós, ele precisava encontrar uma maneira de pisar com os seus pés, e foi isso que Jesus veio fazer. Now he was very surprised. Para ele isso foi uma grande surpresa. Because for Muslims, they often understand Jesus as a prophet. Porque para o muçulmano, em geral, a compreensão é de que Jesus é um profeta. But don't understand about the Trinity. Why would God want to come to earth? Mas não entendem esse conceito da trindade, assim, por que Deus desejaria então colocar os pés na terra. But instead of giving him an answer from systematic theology, mas em vez de enfiar goela abaixo uma resposta oriunda da teologia sistemática, his own proverb and his own language was evidence of prevenient grace to help him understand the truth of Jesus. Na verdade, esse provérbio, essa sabedoria, se tornou uma ferramenta, uma analogia, para que ele entendesse a obra e a missão de Jesus de Nazaré. So very important to look for evidence of God's prevenient grace among the people you're planting a church. Então, esse provérbio é um sinal da graça preveniente, e por isso é muito importante que você procure atentamente sinais da graça preveniente no contexto em qual você planta a igreja. Has anybody seen this book called Where's Waldo before? Vocês conhecem esse livro Onde está o Wally? So let me see if you've seen this before. Okay. And you know how the book works, right? Você sabe qual que é a ideia do livro, né? There's this little guy with the glasses and the red hat, and he is on the pages. You have to find him. E tem essa figurinha, o Wally, né? Que os óculosinhos, né? O chapeuzinho vermelho, tá escondido nas páginas, você tem que encontrá-lo. So in the beginning, the pages look like this. E no começo, as páginas são mais ou menos assim. Do you want to point to him? You want to point where he is? Você quer apontar onde ele está? Você consegue aí? Okay, I saw somebody point. You're exactly right. He's there. Yeah, you got Ele it. está ali. Está certo. But in the beginning, In the Tem muita beginning, gente parecida ali, né? in the beginning of the book, it's not so hard because it's not so crowded. There's just a few people.
No começo do livro, nas primeiras páginas, não é tão difícil porque a multidão é menor, né? Não tem tanta gente ali. But the later pages of the book look like this. As últimas páginas são assim. É bem assim mesmo, gente, eu lembro. So it's a bit hard to find Waldo in that book. Aí fica difícil localizar onde está o Wally. So have you done this where you could take about an hour to look for Waldo? Essas últimas páginas você gasta 1 hora lá só para encontrar o Wally. And you may feel like giving up because it seems very hard to find. E aí, claro, como está difícil de encontrar, às vezes a gente sente aquela tentação de desistir o negócio, né? But the author of the book promises that Waldo is on the page, so you keep looking. Mas o autor promete, olha, tenha certeza de que o Wally está ali na página, então continue procurando. Even though it's hard to find, you keep looking and you don't give up. Então assim, tá difícil, continua procurando, não desista. Church planters do the same thing. They keep looking for evidence of God's grace, even though it may be hard to find at first. É isso que os plantadores e as plantadoras de igreja fazem. Eles continuam procurando pelos sinais da graça prevenente de Deus, mesmo que esteja muito difícil de encontrá-los. The author of life, God himself, promises that there's evidence of God's grace among the people. Therefore, you keep looking and don't give up. O autor da vida, Deus, nos promete que há evidências do seu amor presentes na vida das pessoas, então você continua a procurá-las. So in Africa, with this tribe we were working with, witchcraft was just below the surface of most public events. Witchcraft. Bom, então na África, né, qual o serviço que estava subjacente a todos os eventos públicos? And at first it's discouraging, but you're assured that God has not left without some evidence of God's grace there. No começo, claro, é muito desanimador, porque é difícil de encontrar, mas você tem a garantia, a certeza de que Deus te dá, de que eles estão lá, os sinais. And I found that those proverbs were evidence of God's grace. E eu descobri que esses provérbios são as evidências da graça divina. Such a proverb like this one. Eis aí um exemplo. For the man in love, para aquela pessoa apaixonada, the road to his fiancée's house is not far or steep. A estrada até a casa da pessoa amada não é difícil nem muito árdua. Can I get an amen? Amém? All right, very good. So for the man in love, the road to his fiancé's house is not far or steep. Então assim, para a pessoa apaixonada, a estrada, o caminho até a casa da pessoa amada não é longa nem árdua. Which is an African proverb. Isso é um provérbio africano. And as African pastors were discussing this, they started to think about it theologically. E à medida que os pastores africanos discutiam sobre esse provérbio, tentaram fazer um sentido teológico disso. Do you think God was in love? Se você pensa, bom, Deus está apaixonado, ama. We think yes. Amém? Vocês concordam? Deus está apaixonado, Deus ama. I see some women nodding their head. Yeah. And was there this long road called Golgotha? E havia essa estrada, esse caminho muito longo, chamado Gólgota. The steep hill and long journey from heaven to earth. É uma montanha bastante difícil de subir e a distância entre o céu e a terra é longa. But Jesus says, well, what road? What hill? Because of the compelling love of Jesus for his people. Mas por causa do seu amor, do seu grande amor para com o seu povo, Jesus olha e diz assim, mas que estrada? Que montanha? So the proverb became a compelling way to describe God's intimate love for God's people in a way that other theologizing did not. Então, esse provérbio se tornou um excelente veículo para falar do amor apaixonado de Deus pelo seu povo, de maneira que a teologia sistemática muitas vezes não te oferece.
Okay, the third Wesleyan critical piece of church planting is to gather people into small groups. O terceiro elemento fundamental aí da prática wesleyana na plantação de igrejas é reunir as pessoas em grupos pequenos. So Wesley knew that these small groups builded a community for the Holy Spirit to transform people. Então, Wesley sabia que as reuniões dos pequenos grupos davam espaço para a ação do Espírito Santo de transformar a vida das pessoas. And it allows space and time for God's justifying grace to continue that process. E fornece o espaço para a graça justificadora de Deus continuar esse processo de transformação. I hate to say it, but usually preaching isn't the most transformative, but small groups provide an opportunity for transformation of lives. E assim, eu até não gosto de dizer isso, mas não é a pregação que vai fazer o grosso da transformação, e sim, normalmente são nesses pequenos grupos que estas coisas se dão de maneira mais clara. And church planters follow these bridges of God, which are family or work or social media networks. E aí o amor de Deus faz uso dessas pontes que estão aí na vida das pessoas, as suas famílias, o seu trabalho, as redes sociais. So, for example, there's a woman who was ready to follow Jesus, but her husband was very opposed. Então, assim, certa vez eu conheci uma mulher que estava pronta para seguir a Cristo, mas o seu marido se opunha. And her husband prohibited her from going to the church plant. E o seu marido a proibiu de ir àquela igreja que estava sendo plantada. So as a result, we invited her to our house for a small group each week for Bible study and learning. Então, por conta disso, nós a convidamos a participar do grupo pequeno na nossa casa de estudo bíblico, de crescimento. And then eventually, I got to befriend her husband. E isso levou à oportunidade que eu tive de me tornar amigo do esposo dela. Invited him to our house with his wife. Convidar que viesse ele e a sua esposa à nossa casa, ao nosso lar. In a period of time, the husband also receives Jesus. Após um tempo, o marido recebeu a Jesus. And then the whole family comes to Christ, and he encourages the whole family to go to church together. Isso levou a família toda a aceitar Jesus. E claro, aí a família foi encorajada a se juntar à igreja. And these are called bridges of God, these networks of family relationships, work relationships, even social media relationships. E é isso que eu chamo assim de pontes de Deus, né? Essa rede de relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, até nas mídias sociais. These are so important that I'm going to talk about these bridges this afternoon. Isso é tão importante que à tarde eu vou falar sobre essas pontes. Okay, number 4 is about looking for discipleship patterns in the local group. Quarto item é procurarmos atentamente por padrões de discipulado dentro do grupo local. And again, instead of you having the answers, you're looking for the unique aspects of this culture. Ao invés de você vir com aquele monte de respostas prontas, você tem que prestar atenção e perceber os padrões únicos daquela cultura. You're trying to discover how does the Holy Spirit sanctify these people in this culture? It may be very different than your own. E a pergunta aí é, como o Espírito Santo leva à frente a santificação das pessoas nesta cultura? E aí a resposta é provavelmente muito diferente da sua cultura de origem. And you may find that discipleship is most powerfully communicated in things like symbols. E aí você provavelmente vai descobrir que o discipulado se comunica de maneira muito mais fácil através de símbolos. Or rituals. Rituais. Music. Música. Or dance. As danças. Drama. Dramatizações. Stories. Histórias. So, for example, with the Bolsa people, I asked them one time, tell me a proverb that helps you grow in your faith. Eu estava lá com o povo Bolsa e perguntei a eles, então, conta aí então um provérbio que te ajude a crescer na fé. And one guy raised his hand, he said, this proverb helps me more than anything else.
Aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, esse é o provérbio que mais me ajuda. He said, "Nudibiglaubdik piakoptapo." Isso aí. It means humans hide under the feathers of a chicken. People hide under the feathers. Diz assim, os humanos se escondem sobre as penas da galinha. And he told me that was the most important proverb to help him grow in his Christian faith. E ele disse, esse é o provérbio mais importante para o meu crescimento na fé cristã. So I just looked at him and I thought maybe he's joking me. Eu pensei assim, eu olhei, né? Será que esse cara está tirando com a minha cara? He said, "No, you don't understand how important this proverb is in our faith in this culture." Aí ele olhou para mim e disse, não, mas é você que não está entendendo o quão importante esse provérbio é para a nossa fé na nossa cultura. He said, for a local man, if he has chickens running around the house, he feels safe and protected. E o que isso significa na nossa cultura é que se uma pessoa tem lá na sua propriedade, as galinhas estão correndo soltas, ele se sente seguro e protegido. If there's some problem, then we can take the chicken and sell them in the market to get money for school fees. Por exemplo, a gente às vezes fica apertado de dinheiro, pega uma galinha, vai no mercado e vende. Or the traditional folk religion, if somebody gets sick, you take the chicken to a local medicine person who cuts the chicken and tries to appease the ancestors. E tem um fundo aí de cultura popular, por exemplo, se uma pessoa adoece, pega uma dessas galinhas que estão correndo soltas, vai lá procurar a medicina tradicional da cultura, a pessoa sacrifica a galinha para apaziguar os ancestrais. So he said that we really hide our problems and our shame under the feathers of these chickens because they protect us. Então, o que a pessoa está dizendo é o seguinte, nós escondemos os nossos problemas, a nossa vergonha, sob as penas dessas galinhas. And if you want to start a friendship with somebody, you invite them to your house and you have a chicken dinner together. E se você quer estabelecer uma amizade, você convida a pessoa para vir na sua casa, você faz uma galinhada. If the person cannot stay, then you give them the chicken and they go home with the chicken in their hands. E se a pessoa não puder ficar muito tempo, você dá à pessoa a galinha, ela vai levando a galinha para casa. And he said that this starts a friendship that lasts. Ele diz assim, é assim que as amizades duradouras começam. And he said that's what I mean where I'm hiding under the feathers of Jesus who started a friendship with me and I protect my shame and my guilt and my fears by staying under his feathers. E é isso que Jesus fez quando começou a sua amizade comigo, né? Ele deu essa galinha, né, sob a qual eu me escondo com a minha vergonha, com a minha culpa, com os meus medos. So we started to look in the Bible. Does the Bible talk about chickens? Aí, claro, né, aquela pergunta, será que a Bíblia fala então de galinhas? And we find it's very interesting. There's a lot of discussion about chickens. E é curioso, né, que tem muita conversinha de galinha lá, sobre galinha. So when God took the Israelites out of Egypt, he said, I carried you on my wings. Por exemplo, quando Deus tira os israelitas do Egito, disse, eu lhes levei nas minhas asas. And when God wants to transform the worldview of the Israelites from slaves to holy priests, he starts this tabernacle. E quando Deus quis transformar a visão de mundo daqueles ex-escravos para serem um sacerdócio santo, ele coloca o tabernáculo. And if you remember the tabernacle, there's the holy place, the holy of holies. Você deve lembrar do tabernáculo, tem o santo lugar, o santíssimo lugar, o santo dos santos. And inside the holy of holies, do you know what is sitting there? Anybody? E você lembra o que está lá dentro do santo dos santos? Um de cada vez. The Ark of the Covenant. Right? A arca da aliança. And God said to the Israelites, there's an ark with the wings of these cherubim. E a descrição da arca é assim, tem lá as asas dos querubins. And God says to the Israelites, under those wings I will meet you. E Deus diz assim, sob essas asas eu me encontrarei com vocês.
So this sounds like chicken theology. Então é uma galinhologia. So if you read the book of Ruth, Você lê lá o livro de Ruth, you remember the story where Ruth is a Moabite and a foreigner and comes into the land of Israel. a Ruth, vocês lembram, né? É uma moabita, uma estrangeira que vem para a terra de Israel. So not only is she a foreigner, she's also a widow, so she has very little hope. Além de estrangeira, ela é viúva, então tem pouca esperança aí. And you remember the story where Naomi, her mother-in-law, tells her to go work in the field of Boaz. E vocês devem se recordar que a sogra dela, a Noemi, sugere para ela ir trabalhar nos campos do Boaz. And Boaz receives her well, so then Naomi gives her some advice. Aí o Boaz recebe ela muito bem, e aí a Noemi dá daquele conselho. So I'm not going to recommend this advice, Eu não estou aconselhando isso, tá? and I wouldn't recommend this to my own daughters. Também não daria esse conselho para as minhas filhas. But Naomi said, in the evening, find out where he's sleeping and lay down next to his feet. Aí o conselho da Noemi, descobre onde ele dorme à noite e deita junto aos seus pés. If you remember the story, Boaz wakes up at night and notices this young lady here. Aí você deve lembrar da história, né? O Boaz desperta no meio da noite e descobre aquela moça dormindo ali, né? And it's not a dream, it's real. E não é sonho, tá, gente? É de verdade. And he's surprised and he says to Ruth these words. E assim, ele diz então, surpreso, né? Ele diz a Ruth essas palavras. He said, Ruth, you've done well not to go after the younger men, but to come here. Diz assim, Ruth, você foi bem inteligente não ir atrás dos jovenzinhos, mas vir aqui. And then he says, the God whose wings you're hiding under will bless you. O Deus sob cujas asas você se esconde te abençoará. Does that sound like the Bolsa proverb? Lembra muito esse provérbio dos Bolsa. So then this Bolsa man says, if you want to know the heart of God or the heart of a person, look for their tears when they cry. Outro homem Bolsa me disse assim, se você quer conhecer mesmo o coração de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, preste atenção às lágrimas, quando a pessoa chora. If you remember the times where Jesus cried. Aí, claro, você deve se recordar das vezes em que Jesus chorou. This was 1 week before the crucifixion. It's called the triumphal entry. Uma semana antes da sua crucificação, naquilo que é chamado comumente de entrada triunfal, Jesus stops and looks over the city. Jesus dá aquela parada e observa a cidade. And he has tears that come. E ele chora. And he says, Jerusalem, Jerusalem, how I longed to gather you under my wings like a mother hen gathers her chicks. E ele lamenta, dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém, como eu quisera acolher a todos e todas, como a galinha acolhe aos seus pintinhos. And that's Com suas asas, né? And that sounds like the proverb, humans hide under the feathers of a chicken. Só muito como esse provérbio, os humanos se escondendo debaixo das penas da galinha. That helps this person in their discipleship. Isso ajuda essa pessoa no seu discipulado. So then this believer, he told me a short story. E esse crente me contou uma historinha. He said one day a man went out to his farm, left his home and went out to his farm in the bush. Assim, olha, um homem certa vez deixou a sua casa e foi lá no seu campo. After working all day, he was walking home and saw some smoke coming out of the ground. E após ter trabalhado o dia inteiro, voltou para casa e chegando, viu fumaça saindo do chão. And as he kept walking, he realized that somebody had lit a fire and burned all of the crop, the grass. E à medida que ele se aproximou, ele percebeu que alguém tinha tocado fogo em toda a grama lá, toda a plantação. And then as he got even closer, he realized
it was near his house. Se aproximando mais, percebeu que estava bem perto da sua casa. So he started walking a bit faster. Então ele acelerou o passo. And then as he got even closer, he realized that it was his house. Chegando mais perto ainda, ele viu que era a casa que estava pegando fogo. That all of the ground was black and burned, and all of his chickens had been burned dead. E aí ele percebeu que em volta da casa já estava aquele terreno todo, né, escurecido e que todas as galinhas tadinhas tinham ficado torradinhas. So as he walks along, he sees a dead chicken and he just kind of kicks it in disgust. Aí, claro, né, pé da vida, né, ele dá aquele chute na galinha, assim, enquanto ele vai passando. And he hears a sound. Aí ele ouve um som. So he takes the dead chicken, picks it up, and looks underneath. Aí ele pega aquela galinha morta, torradinha. And there are baby chicks that are alive. Os pintinhos estão vivos. And he realized that the mother hen saw the fire coming, and she gathered the chicks under her wings and sat on top. Aí ele percebeu que quando a galinha mãe viu o fogo se aproximar, ela reuniu toda a pintalhada e sentou em cima. So that the fire burned the chicken, but protected the baby chicks. O fogo torrou a mãe, mas salvou os pintinhos. And that's when he said, this is what it means for us to hide under the feathers of Jesus. E diz assim, para mim é isso que significa nos escondermos sob as penas de Jesus. When we have fear or worry or don't know what to do, our role is to hide under Jesus' feathers so that he absorbs the heat or the knife or the problems. Então quando a gente está com medo, preocupado, sem saber o que fazer, nos coloquemos embaixo das penas de Jesus, que ele dá conta do calor, da situação difícil que nos enfrenta. And this gave them strength to form their discipleship, E isso lhes dava força para formar o seu discipulado, which is really the goal of church planting, is to form communities of disciples. porque essa é a meta da plantação de igreja, formar comunidades de discipulado. Because it's been said that if you make disciples, you always get a church. É dito assim que se você forma discípulos, se você faz discípulos, você sempre também ganha de brinde, né, uma igreja. But if you just start a church, you rarely get disciples. Mas se você começa uma igreja, você raramente consegue discípulos. Okay, so think about that for a second. Pensa aí, gente, pensa um pouquinho nisso. If you have people that are disciples that are walking with Jesus, hiding under the feathers of Jesus, they will form a church. Se você tem discípulas que andam com Jesus, se escondem sob as suas penas, você vai se formar uma igreja. But if you just gather a group of people to meet without discipleship, then you very rarely end up with disciples. Mas se você só reúne um grupo de pessoas para se encontrarem, né, dificilmente você produz discípulos. Which is why it's so important in a Wesleyan perspective on church planting to focus on discipleship, not just gathering a large group. E é por isso que, na perspectiva wesleyana da plantação de igrejas, é tão importante bater na tecla do discipulado, porque só reunir pessoas em grande número não é suficiente. Okay, another important Wesleyan perspective is to serve and love the local community. Outra perspectiva wesleyana fundamental é servirmos e amarmos a comunidade local. A famous saying of Wesley, there's no holiness apart from social holiness. A famosa frase de Wesley, né? Não há santidade que não seja santidade social. So this is based upon what anthropologists call a functional integration of a culture. E ali nós temos um exemplo do que os antropólogos chamam de integração funcional da cultura.
Such that if you want to understand a culture, you can divide it into three sectors, three segments. Se você começa a entender uma cultura, você pode talvez subdividi-la em 3 segmentos. Study the economics and technology of a culture. Você estuda ali a economia e a tecnologia de uma cultura. Study the social relationships of this culture. Você estuda os relacionamentos sociais dessa cultura. And then study the ideology and beliefs of the culture. E você estuda as ideologias, as crenças da cultura. So anthropologists tell us that if you create a change in one of these sectors, it'll automatically create a change in the other. Os antropólogos dizem assim, se você cria algum tipo de mudança num desses segmentos, você também modifica os demais. So church planters want to create a change in the ideology and belief sector, right? E assim, então a gente pensa assim, não, o plantador, a plantadora de igreja desejam trazer alguma mudança no segmento da ideologia, das crenças. But you don't have to start there, you can start somewhere else. Mas por aqui você vê que não precisa começar naquele segmento, você pode começar em outro. So for example, among the Bolsa people, we noticed that there were not many fresh water sources. Por exemplo, quando trabalhávamos entre os Bulsa, nós percebemos que não havia muitas fontes de água potável. So this is where people would get water. Ali que as pessoas iam buscar água. And we'll walk down and he's gathering water for his family. Ele está pegando água para a família, tá? Okay. So we can create a change in this sector, economics and technology. Então a gente pode trazer algum tipo de mudança para esse segmento da economia e da tecnologia. That will eventually create a change in their ideology and belief. E isso, em algum momento, produzirá uma mudança na sua ideologia, na sua crença. So we help the church to do hand-dug wells. Hand-dug wells. Dig a well by hand. Então nós começamos a fazer esses poços cavados à mão. Such that they dig and then you can line the well to protect it from contamination. E aí você cava e põe essas proteções ao redor para evitar contaminação. And there's cement to protect the well from getting like cholera or dysentery or typhoid. Aí você passa, né, esse cimento para diminuir a incidência de cólera, de febre tifoide, de disenteria. And therefore, we help the church to construct 100 wells in different villages. 100. Então a gente ajudou a comunidade a construir uns 100 poços ali ao redor das comunidades. One day in the village of Kunkwa, a crisis happened. Então, certa vez, um certo dia, na aldeia de Kumqua, aconteceu uma crise. There were heavy rains in the village, such that a traditional well became contaminated and people started dying of cholera. Aconteceu uma chuva muito grande, de modo que o poço tradicional deles ficou contaminado e as pessoas começaram a morrer de cólera. So this traditional well over here had cholera, and when people died, people from far away would come to visit and greet the family. As pessoas que bebiam água desse poço, né, começaram a morrer, e as pessoas vinham de longe para falar com essas famílias, né, enlutadas. And when they would visit, first thing they would do is give them some water to drink because they walked a long way. E como é da tradição, né, as pessoas já que tinham vindo de tão longe para dar um cumprimento à família, a primeira coisa que se faz é oferecer água daquele poço. And in a short amount of time, an epidemic of cholera breaks out where 25 people die in a few days. Isso levou à eclosão de uma epidemia de cólera em curtíssimo tempo. 25 pessoas pelo menos morreram, poucos dias. But they noticed that while all the people around this well were dying, the people around the well that the church had provided, nobody died. Aí eles perceberam, né, que, bom, enquanto as pessoas que estão ao redor desse poço estão morrendo, as pessoas que estão ao redor daqueles poços cavados pela igreja não estão. So they closed this well, abandoned that. Aí eles largaram de mão, fecharam aquele poço. And asked everybody to drink out of this well here the church had provided. E aí pediram, solicitaram às pessoas, bebam desse poço aqui que a igreja forneceu.
in a short period of time, the cholera epidemic was over. E não foi muitos dias até que essa epidemia de cólera debelasse. So I go back to the church in the village of Kunqua and ask them this question. Aí eu voltei para essa aldeia de Kunqua e me fizeram a pergunta. Who knew that this cholera sickness was coming? I did not know it was coming. Assim, a pergunta é assim, mas quem sabia que essa epidemia de cólera viria? Bom, eu não sabia. But God knew this was coming, and therefore God sent a church to provide a well to protect your village from destruction. Mas Deus sabia. E o que Deus fez? Ele enviou uma igreja que forneceu estes poços para proteger vocês dessa destruição. Who would like to hear about this God who loves you enough to spare your village from destruction? Quem aqui gostaria de ouvir a respeito desse Deus que ama tanto a aldeia de vocês que os poupou? So revival breaks out in the village of Kunqua. Aí vem aquele avivamento, né, na aldeia de Kunqua. Hallelujah. Aleluia. But think about where the change started. It didn't start with the preaching, the ideology and belief. It started with economics and technology. Mas vamos recordar, esse avivamento não começou com a pregação, mudando ideologias e crenças, mas começou abordando a questão da tecnologia e da economia. Such that a change here provides a change in the other sectors. Então, mudança num setor acarreta mudanças em outro. Okay, do you like that? Watch this, ready? Vendo, ó? A change in one sector changes the others. Uma mudança em um dos setores muda os outros. So church planters, when they find ways to love and serve their community, it becomes a way to eventually change people's ideology and belief. Então, quando o plantador, a plantadora de igreja, encontra uma maneira de amar e servir a sua comunidade, em algum momento isso leva a uma mudança de crença e de ideologia. A very tangible or visible expression of God's concern, very similar to the way that John Wesley expressed his concern for people. E isso se torna uma forma muito tangível da preocupação de Deus para com as pessoas, assim como o Wesley estava preocupado com as pessoas de maneira bastante tangível. And this is a dedication of a well in a Muslim village. Essa é a dedicação de um poço em uma aldeia muçulmana. Where I pull up the water from the bucket and pour the water back in and pray a blessing upon the people and thanksgiving to God. E o que eu faço assim, né? Eu mergulho o balde, tiro água e devolvo ao poço, faço uma oração para abençoar as pessoas e de ação de graças a Deus. Pour the water into a calabash. Yes, sir. Na ideia de construir esses poços inicialmente, já tinha um propósito ou era só servir? So my background was in engineering. Bom, gente, lembrem-se, né? Eu era engenheiro, tá? Civil, trabalhava com água nos Estados Unidos, né? And when we looked around at the needs in the community, that becomes a very obvious way that you can serve a community. E assim, quando eu bati o olho ali, ficou muito evidente que essa era uma maneira óbvia de servir a comunidade. So if you're not an engineer, then you look for other ways you can serve the community. Bom, se você não é engenheiro, você vai procurar outras maneiras de servir a comunidade. In the church in South Dakota, the Embrace Church, the church that was planted among millennials. A igreja que foi plantada entre os millennials lá na Dakota do Sul. They didn't need wells there. Não precisava de poço lá, né, gente? But what they found is that millennials were doing these 5K races, triathlons, etc. Do they have that here? Like a 5K race where millennials would come together and do a race together and see who could be the fastest. Então assim, o que se descobriu é que os millennials lá tinham o hábito de se reunir para apostar corridas de carro, né? Eles chamam de corrida 5K, 5 kilometers. 5 quilômetros, né? Corrida mesmo, desculpa. Corrida
corrida mesmo, na pernada. It was something that millennials like to do. Os millennials gostavam de fazer isso. Correr 5 quilômetros juntos para ver quem era o mais rápido. So the church said, this is a way we can serve our community. Let us sponsor and organize and arrange a 5K race. Então, assim, essa é uma maneira que a nossa comunidade pode servir, a nossa igreja pode servir a comunidade. Vamos patrocinar, vamos organizar, vamos fazer acontecer uma corrida de 5 quilômetros. And lots of people come that have no connection to the church. E vem várias pessoas que não têm conexão alguma com a igreja. But it changes their social relationships with the church. Mas isso modifica a relação social delas para com a igreja. And eventually they say, wow, these church people are very interesting and kind. I'd like to learn more. Eles pensam assim, pô, até que essa galerinha aí é legal, e tipo, né, ia ser legal aprender mais. So the answer to the question is, look for ways that you can serve and love the community, not knowing ahead of time, but observing and finding it. Então assim, o X da questão. Procure atentamente por maneiras de amar e servir a comunidade, não de antemão, mas por observação cuidadosa. And it becomes a way for the Spirit of God to speak creatively to church planters. So be creative. Então, isso se torna, inclusive, uma maneira do Espírito Santo falar de maneira criativa aos plantadores e às plantadoras de igreja, para eles serem também, elas também, criativos. Good question. Boa pergunta. Any other questions at this point? Perguntas? Eu sou o pastor Kleber da 8ª região. Só para acrescentar o que ele disse, quando o apóstolo Paulo fala, fiz-me de tudo, para de alguma forma ganhar alguém, né? Às vezes a gente sai da faculdade assim com desejo de sair e pregar o evangelho, e Deus vai fazer acontecer, e nós vamos arrebentar, vamos bombar. Só que você chega na comunidade... Sorry. Como ele falou, a prática é diferente da teoria. Aí, como ele disse, você chega no lugar onde todos já ouviram o evangelho. Todos já têm igreja. Só que ele não ouviu de você. E antes de você tentar ganhar essas pessoas para Jesus, você tem que tentar ganhá-las para você. Elas têm que confiar em você, como ele disse. Né? Eu estou vivendo isso na prática. Numa cidade, se você for procurar no mapa Uruaçu, eu quando fui nomeado para Uruaçu nem sabia onde era, só sabia que ficava em Goiás. E eu estou vivendo isso que ele está falando. Eu estou trabalhando na minha comunidade como escoteiro. Eu sou presidente do grupo de escoteiro da minha cidade. Para de alguma forma chegar à comunidade para pregar o evangelho. If anybody Louvado here, seja Deus, né? so I volunteered for like coaching of a football team. Bom, eu já fui voluntário, né, para ser treinador de uma equipe de futebol. Because then it connects you to the children and all of their parents. Porque isso cria um vínculo com as crianças e com os pais delas. Which becomes a way to serve the community and the families, but also build a church. E isso se torna uma maneira de servir a comunidade, as famílias, mas também de construir uma igreja. Some churches start like a community garden. Tem aquelas igrejas que começaram numa horta comunitária. As a way to serve people in a community who like to garden but don't have land. Uma maneira, quem sabe, né, de servir aquelas pessoas que gostam de uma jardinagem, mas não tem terra disponível na sua casa, tem espaço. And when people feel that they're loved and served, then their ideology and belief starts to change. Quando as pessoas se sentem amadas e servidas, isso leva a uma mudança nas suas ideologias. Good observation. Thank you. Obrigado pela observação. Anybody else? Comments or question? Perguntas? Comentários? Okay. Em frente. So here is at a well dedication. Aqui é a cerimônia de dedicação de um poço. The women are all dancing and very happy.
As mulheres estão dançando e estão bem felizes. And the elder men come up to me and say, thank you for this new well. Aí vem um ancião lá da aldeia e diz assim, puxa, muito obrigado por esse novo poço. Because now we're assured that the women will not leave their husbands. Porque agora a gente garante que as mulheres não vão abandonar os seus maridos. Bless you. And I was surprised to hear it, so I asked him to tell me more. Foi uma surpresa para mim. Então me conta mais sobre isso. He said, well, in our culture, when you marry some woman, you bring her home to your house, your father's house. Bom, gente, o negócio é o seguinte, na nossa cultura, quando você casa uma moça, você traz ela junto com você para a casa do seu pai. So after the wedding, the first morning of the honeymoon, she gets up and walks to the well that's 2 miles away. Então, já na manhã do primeiro dia da lua de mel, ela levanta cedo e vai buscar água no poço que fica a 3 quilômetros da comunidade. And she pulls water out of the well and sees that it looks like chocolate milk. E aí, quando ela tira, né, aquele balde de água, vê que parece achocolatado. And she thinks, this is the water that myself and my children are going to drink. Aí ela pensa assim, pô, mas é essa água que eu e meus filhos vamos beber? Now, ladies, what would you be tempted to do? Moças aí, o que vocês se sentiriam tentadas a fazer? Tá o perdido, né? Be tempted to go home. Yeah. So, what the elder said, now that there is a water source that is clean and it's nearby, Então, o que o ancião estava dizendo é assim, já agora que a gente tem uma fonte de água limpa e próxima, we have hope that the women will now stay with their husbands and not be tempted to leave. a nossa esperança e expectativa é que as mulheres fiquem junto aos seus maridos e não sintam essa tentação de dar um perdido. So therefore, he said, we thank God for this well in this community to help our families. Então, ele diz assim, na verdade, nós agradecemos a Deus por esse poço em nossa comunidade, em prol das nossas famílias. So the change started in this technology. Mais uma vez, a mudança se iniciou nesse campo da tecnologia. That changed the way families socially relate. Isso levou a uma mudança no relacionamento social das famílias. That now changed their ideology and belief. E isso levou a uma mudança de crença, de ideologia. So I often talk with youth pastors Eu falo frequentemente com pastores de juventude and ask them which of those 3 areas are most important for youth. eu pergunto assim, qual área destas é mais importante para a juventude hoje? And it's all about social relationships. Relacionamento social. Campeão. They want to connect with each other, learn each other, and feel like they're part of a group. Eles querem se conectar uns com os outros, aprender uns com os outros, sentir-se parte de um grupo. The good news is you can change their ideology and belief by changing their social relationships. As boas novas são que você pode afetar, mudar a sua ideologia e crenças, mudando seus relacionamentos sociais. If you have a youth that is not a disciple of Jesus, that now becomes a good friend with someone who is a disciple of Jesus, in time their ideology and belief will change. Se você tem uma pessoa que não é discípulo de Jesus, mas ela se torna um bom amigo de um jovem, uma jovem que é discípulo de Jesus, com o tempo a tendência é que a sua crença mude. Okay, and it can. Porque às vezes funciona na via de 2 sentidos, né? So as church planters, you focus on the area where you have the most influence in order to create a change in their ideology and belief. Então, como plantadoras de igreja, nós trabalhamos na área sobre a qual nós temos mais influência para trazer essa mudança de crença. Okay, very good. Okay, let me share this quote by John Wesley. Quero partilhar com vocês essa frase de John Wesley. Because I don't want you to think that church planting is just another strategy or another quick fix to problems in the church. Porque assim, eu não quero passar a vocês a ilusão
de que a plantação de igreja seja ali uma gambiarra ou uma maneira de resolver rapidamente os problemas da igreja. Church planting is a work of the Holy Spirit. A plantação de igrejas é obra do Espírito Santo. We have a role to cooperate with the work of the Holy Spirit to birth these new communities of faith. A nossa tarefa é cooperarmos com o Espírito Santo no dar à luz essas comunidades de fé. And I'm going to talk about how to cooperate with this work of the Holy Spirit this whole week. E eu quero falar sobre esta cooperação com a obra do Espírito Santo durante esta semana. But it takes Spirit-filled men and women to plant churches. Porque se faz necessários homens e mulheres cheios do Espírito Santo para plantar igrejas. John Wesley said he's looking for those who fear nothing but sin and desire nothing but God. E John Wesley dizia, né, olha, o que eu procuro mesmo são pessoas que não temam a nada além do pecado e desejem nada além de Deus. Whether they be clergymen or laymen, Sejam clérigos ou leigos. such alone will shake the gates of hell Apenas isso seria capaz de abalar os portões do inferno and set up the kingdom of heaven on e earth. estabelecer o reino de Deus na terra. So we're not going to talk about like a quick formula. Aqui nós não falamos sobre fórmulas rápidas, That doesn't require holy work. fórmulas que não precisem de um trabalhar santo. But if you're here and you fear nothing but sin Mas se vocês estão aqui e nada temem além do pecado, and desire nothing but God, e nada desejam além de Deus, you're the kind of person that can cooperate with the Holy Spirit to develop a church planting movement in ways that you cannot even dream of right now. se você é assim, você é o tipo de pessoa que o Espírito Santo procura para cooperar na sua obra de plantar igrejas e trazer salvação, o movimento de plantação de igrejas para trazer salvação ao mundo. So as Wesley said, till you press the believers to expect full salvation now, you must not look for any revival. Até que você empila os crentes a esperar uma salvação plena agora, até que isso aconteça, você não deve procurar nenhum tipo de avivamento. And here's our outline for the week. Here's what I'd like to do. E aqui um esboço rápido da semana, o que nós desejamos fazer. My goal is to get you started on the process of church planting. It's a long process, but to get you started. Bom, o processo é claro, muito longo, mas o nosso propósito nessa semana é que vocês tenham os primeiros passos nesse processo de plantação de igrejas. And I'm going to use case studies each day to show you actual church planting movements, how they started. E eu vou partilhar com vocês estudos de caso, que são, relatos verídicos de movimentos de plantação de igreja, como eles ocorreram, enfim. And we're going to leave you with some questions to talk about with others each night. E a gente vai, no fim, sempre deixar vocês com umas perguntas para que vocês conversem entre si à noite. Because a good question is really better than a good answer. A good question leads to new discovery. E uma vez que uma boa pergunta leva a novas descobertas, uma boa pergunta é melhor do que uma boa resposta. So this afternoon we're going to start off to make sure we're on the same page about what do we mean by church planting. Então, hoje à tarde nós vamos começar assim para verificar se nós estamos aí na mesma sintonia no que diz respeito à plantação de igrejas. We're going to define it and then talk about motivations and then some marks or characteristics of church plants. Então nós vamos ver em que pé nós estamos, nessa sintonia. Vamos falar sobre as marcas, as características dos plantadores de igreja. And then tomorrow we'll talk about church planting models with a particular emphasis on the fresh expression model, which has been used by many Methodists in the UK and the US. E amanhã nós vamos falar sobre alguns modelos de plantação de igreja, mas com uma ênfase especial no que eles chamam de modelo de expressão nova, ou fresca, que está bastante em voga no metodismo norte-americano e britânico. The Wednesday we'll talk about church planting in the marketplace, where people gather for business.
E ele falará sobre a plantação de igrejas no mercado, na verdade, sim, onde as pessoas se encontram para os seus negócios. Né? Then Thursday, talk about church planting with millennials and in urban context. E depois falaremos sobre plantação de igrejas com essa geração millennial e no contexto urbano. So the Friday, we'll talk about starting a church planting team, the components to get a team started to plant a church in a particular location. E na sexta nós vamos falar sobre os componentes para formar e começar um grupo de plantação de igrejas. So here's some questions I'd like you to write down and to talk with somebody about. Agora, vamos anotar essas perguntas, que eu espero que vocês conversem entre si sobre elas. And as you talk about with others, new discoveries may come about that I may not know about yet. E à medida que vocês vão conversando sobre essas perguntas, imagino que virão aí novas perspectivas, novas respostas que nem eu mesmo sei. So first, think about what are the present groups that your present church is not reaching and will not reach if you keep doing church as normal. Primeira pergunta. Quais são os grupos presentes no entorno da sua comunidade, da sua igreja, que não foram alcançados e que não serão alcançados se a igreja permanecer fazendo as coisas do jeito que sempre fez? And second, what evidences of prevenient grace do you see among this group already? Okay, the first question. Okay. What group is your present church not reaching? Então, primeira pergunta. Que grupo a sua igreja hoje não está alcançando? Está lá. And unless you make a significant change, they will not come to your church. E claro, se você não fizer não produzir algum tipo de mudança significativa, essas pessoas não virão à igreja. Então, pensem nisso. Second, what evidences of prevenient grace do you see in that group? Segunda pergunta. Quais evidências da graça preveniente você percebe, você vê naquele grupo? Okay, number 3. 3. Who is burdened to reach this group? Qual pessoa está incumbida de alcançá-los? It may be you. Pode ser você. Pode ser que seja você. Maybe your friends. Talvez seus amigos, amigas, or coworkers, ou colegas ali de trabalho, or people on social media that you know, ou pessoas das suas mídias sociais que você conheça. And as you think and pray about these questions, ask the Spirit of God to start speaking to you. À medida em que vocês conversam, discutem sobre essas perguntas, peçam também que o Espírito Santo lhes conduza e comece a falar. And then we'll come back this afternoon and talk more. À tarde a gente se encontra de novo e segue a conversa.